Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef. E para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu trouxe uma pessoa incrível que eu conheci há uns 2-3 meses atrás no lançamento do livro da Suzana Alves. A minha amiga Regina Rocha, ela é diretora da Provérbios Editora. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada. Eu que estou muito feliz em ser convidada e compartilhar um pouquinho da história da Provérbios e um pouquinho da minha também. Obrigada. Maravilha, perfeito. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como é que surgiu a ideia de criar uma editora? Bom, tudo começou em 2012, quando eu saí de uma editora, e ali eu entendi que há muitos autores extraordinários, no entanto, que não tinha nenhuma oportunidade para colocar a sua ideia num papel. E muitos originais eram rejeitados, né, por grandes editoras. Então, eu quis dar oportunidade para esses autores. Então, fundei a Provérbios no ano de 2012, que traz aqui um legado, né, já de quase 14 anos. E vamos voltar um pouquinho. Como é que nasceu, sei lá, a sua paixão pelos livros, pelo universo editorial? Como é que deu esse start? A minha paixão, ela é desde criança. Eu me recordo que eu pedi à professora para ir ao banheiro, no entanto, eu estava na biblioteca. Aí, todo mundo alvoroçado na escola, ficava me procurando. Aonde eu estava na biblioteca, lendo. E aquele mundo, ele me fascinava. Ele me fascinava e eu entendi que aquilo ali começava a mudar a minha vida, né? Mudar a minha forma de pensar. E eu falei, por que não? Eu não posso mudar a próxima geração por meio do livro. Então, eu fiquei encantada. Eu entrava na biblioteca, eu ficava encantada. E eu ficava ali, eu devorei todos aqueles livros da série Vagalume. Nossa. Eu devorei todos aqueles livros Machado de Assis, Homero, né, que agora Sim. Tá aí no cinema. E eu fui sempre uma apaixonada pelo mundo das letras, pelos livros. Mas eu não fui a vida toda editora, viu? A minha profissão é psicopedagoga. Claro que uma coisa casa com a outra, paralela ali, né? Mas é a minha profissão, eu digo que a minha profissão é psicopedagoga e a minha paixão são os livros. E você me fez voltar muito no tempo. A coleção Vagalume, Ilha Perdida. Nossa, como era legal aquilo. Caravela do Diabo. Nossa, e eu lembro que na contracapa tinha os próximos livros, né? E na escola usava muito para fazer prova do livro. Nossa, era uma época tão incrível de ir para a biblioteca, deixa o RG, faz pesquisa, folha ao maço. Nossa, era muito legal. Agora foi bater no coração essa daqui. Eu fui assistir Odisseia, né, e depois conversando com um amigo, falando sobre Homero, ele falou, você é louca, eu mal lia porque eu era obrigado, né, porque eu tinha que fazer prova, senão eu não conseguia fazer nada, você é louca, gostar disso daí. É bem por aí. E assim, minha amiga, a gente participa sempre de alguns grupos de network, enfim, principalmente aqui em Jundiaí, e normalmente nas mesas se fala sobre desafios no início de empreender, de ter resultados. Nesse lado da editora, aconteceram alguns desafios lá no comecinho? Com certeza. Empreender, eu acho que esse desafio é para todo mundo, os desafios são para todo mundo que empreende. E comigo não foi diferente, não é porque eu transitei, né, em algumas editoras e eu achava que eu sabia de tudo, eu achava que eu estava ali, nossa, eu vou fazer acontecer como acontecia lá. Mas quando o negócio é seu,
você olha assim e fala, não é só a paixão, você precisa entender muito do mercado, e eu estou falando da minha área, preciso entender muito disso. E então eu fui buscar curso, fui fazer mentoria, né, com editores renomados, porque eu, na verdade, não entendi, achava que entendia, mas não entendia nada. Então para mim foi um grande desafio, né, e eu tô até hoje buscando conhecimento, porque esse mercado também ele muda o tempo todo. Então eu viro e mexo, tô buscando aí conhecimento, tô indo atrás. Mas empreender é um grande desafio para todo mundo, né? Entender o mercado do livro, entender a questão de papel, entender como que esse original chega, né, à minha mão. E hoje nós estamos aí e tenho certeza que muitas coisas mudaram e muitas coisas irão mudar. Tudo vai evoluindo, né? Tudo vai evoluindo, E nessa sua trajetória profissional, tem algum momento marcante que você fala assim, valeu a pena eu ter chegado até aqui? Tem muitos momentos marcantes, são muitos. Eu acho que olhar a evolução de um autor, ele me marca muito. Eu lembro que o nosso primeiro autor foi ele é do interior da Bahia. E quando ele fez contato comigo, ele chegou com um caderninho, todo escrito à mão, e ele tinha muito aquele sonho de transformar aquilo num livro. E o título do livro era Esperança Não Mata. E aquilo me transformou demais. Me transformou como pessoa e transformou ele como um autor. Porque ele teve que reescrever aquilo no computador, né, no documento Word, para poder entregar aquilo para a editora. E quando ele pegou aquele livro já pronto e olhou assim, ele falou, nossa, então isso me transformou. Transformou a minha vida, transformou a vida dele como autor. Hoje eu acho que ele já está no 5º livro dele. E ele é uma outra pessoa de quando ele começou e o quanto ele evoluiu como escritor. E hoje em dia, eu vou colocar esse nome, mas não sei se é bem ele, a inteligência artificial, ele tem facilitado, digamos assim, algumas pessoas a escreverem algo, a se dedicar. Mas a pergunta que eu faço para ti, quando alguém quer escrever algo, é um dom? Outra pergunta, quais são os erros mais comuns que os autores cometem? Fiz uma mesclada aí de informações. Tá. Eu vou começar pelo erro. O erro mais comum de um autor é ele achar, do jeito que ele entregou aquele material, dá para publicar. Esse é o maior erro de um autor. Porque há um processo muito longo até que ele entregue esse material e até que um livro fique pronto. Entendi. E alguns autores, ele é apegado ao texto, né? E não quer mudar nada. Ele não quer mudar nada. Então, você precisa primeiro fazer um trabalho de desapego, né, desse manuscrito. Ele precisa entender que ele é um autor, no entanto, ele não escreve para ele escreve para o outro, para transformar a vida do outro, para transformar o negócio do outro. E o segundo erro mais comum é um autor querer colocar todo o conhecimento que ele tem num livro, tudo de uma vez. E escrever é um processo longo, e um dia você escreve uma página, outro dia você escreve outro, você tem que ter um tempo para fazer isso. Então são os 2 erros mais comuns que chega pra gente, né? Não são todos os autores, mas a maioria, digo que é a maioria, tá? Isso é dom? Todo mundo tem uma história, Marcelo. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história e todo mundo deve colocar a tua história num papel. Portanto, não são todas as histórias que devem estar num livro. Não são. Tem que ter um filtro ali, né? Ela tem que ter... Para você escrever um livro, primeiramente, você precisa fazer uma pergunta. O que isso vai
provocar na vida de quem está lendo ou no negócio dele. Ele precisa entender que há uma dor de alguém e ele precisa resolver esta dor. Ele precisa sanar essa dor. Então, assim, você pode ter uma história linda, mas talvez a sua história não vai transformar tanto a vida de uma outra pessoa. Então, ela pode estar num diário, ela pode estar num podcast, mas não num livro. Nem todas as histórias devem estar num livro. E no caso da inteligência artificial ou a tecnologia, ajuda ou atrapalha? Ela ajuda, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta necessária. Você precisa usar ela com muita dosagem e muito cuidado. É isso, é o equilíbrio, né? O equilíbrio. Mas ela precisa, sim, precisa. E como é que você identifica, vamos dizer assim, quando um manuscrito, um livro tem potencial para impactar aquela pessoa que está lendo? Quando eu olho para ele e entendo que ele tá... E eu faço a pergunta, esse livro, esse tema, ele vai transformar a vida de alguém? Ele vai causar um impacto na vida de alguém? Se eu olhar que sim, então ok, ele pode ser publicado. Se não, não dá. Ele vai ser mais um livro numa prateleira e não vai ter mudança, porque um livro, ele não é só um conteúdo, ele não pode ser só um conteúdo. Ele precisa provocar transformação. Você vê que eu uso muito a palavra transformação, Sim, e é sim. exatamente isso. Ele precisa provocar uma transformação na vida de alguém, no negócio de alguém. Às vezes seu negócio está com algum problema, mas você pega um livro e fala, poxa vida, eu nunca tive essa ideia, eu nunca pensei isso que o cara escreveu. E às vezes é uma frase, É uma né? frase, é uma frase. É um exercício, uma reflexão que ele coloca ali que dá uma luz para o seu negócio, para sua vida, naquela dor que você está sentindo, naquela dor que o seu negócio tá sangrando ali, e às vezes você não entende. E o livro, ele tem isso, ele tem esse poder. Por isso que eu falo que o livro é poderoso, porque às vezes você tá ali, só você e o livro. O autor, às vezes, ele já morreu, como digo, Machado de Assis, mas o livro dele tá ali, o livro dele tá vivo. Ficou um legado ali eterno, É um né? legado eterno que fica, que ele deixou, ou que um autor ele pode deixar. Então, isso é fundamental, isso é transformador. Show. E assim, você falou há pouco que às vezes o escritor ali, né, o autor, entrega o material e ele acha que aquilo vai até o final. Uma pergunta que para tentar entender esse processo, quais são as etapas do momento que surgiu a ideia de alguém, procurou uma editora, até estar na livraria? Como é que é esse processo? A primeira coisa que um autor ele precisa entender é o livro dele. A Provérbios, ela é uma editora que publica livros cristãos e livros de negócios. Então, não adianta você vir com livros de ficção para Provérbios, porque não é a linha editorial da Provérbios. Então, esse é o primeiro passo. O autor ele precisa entender qual editora faz sentido para o livro dele, tá? E a partir do momento que ele entrega esse material, ele assina um contrato com a editora, ali começa todo um processo, que é um processo de leitura, um processo de refinamento desse material, desse texto. Então, ele vai e volta centenas de vezes. Tem editora aí que, eu acho que eu posso até citar, o Caio Carneiro. O Caio Carneiro teve que reescrever o livro dele de 10 a 12 vezes, até chegar, no ideal. Você olhar ali e falar, não, agora está publicável o livro. E aí passa por todo esse processo de refinamento, né? Você vai trocando o tempo todo com o autor, você passa essas tarefas para o autor executar nesse material, você faz diversas reuniões, né, com esse autor, passa por um processo de leitura crítica, passa por um processo de revisão, diagramação, construção de uma capa. A capa da Suzana, fizemos a capa foi aprovada, uma semana depois mudamos completamente a capa do livro da Suzana Alves, né? E aí ela com uma equipe dela também, que sentou, que olhou e mudou. A capa não era esta.
A capa era uma capa branca. E ela tem, na abertura aqui, né? O rosto, eu lembro disso quando a gente foi ali, né? O antes e o depois, né? Antes e o depois. Retratar isso. Mas não era essa capa. Entendi. Então tem um processo muito longo. Um processo de 6 meses para chegar, né? Não, esse livro ele demorou um pouquinho mais, mas normalmente é um processo de 6 meses até que ele fique pronto, chegue às livrarias, às mãos dos leitores. Mas às vezes você olha assim, você quer mudar, o autor quer mudar. E aí, às vezes, você tem que dar uma freada também, senão você acaba Não é bem assim. ficando ali anos e esse livro não consegue finalizar nunca, né? Mas é um processo demorado, um processo gostoso também, né? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho, mas o autor virar para você e falar, nossa, eu me descobri escrevendo. Ele já estava pronto. Que legal. Mas nós refizemos totalmente, mudamos totalmente. E eu me redescobri como pessoa, como autor. Isso é muito gratificante, isso é muito sensacional. Então, e qual é a diferença entre escritor e autor? É a mesma coisa ou tem diferença? Ele tem uma pequena diferença, né? O autor, ele pode escrever artigos, escrever um livro, depois ele não quer escrever mais, ele só quis ficar nesse primeiro livro. E o escritor, ele vai mais fundo, né? Ele tá aí por muitos anos publicando. O ideal é 1 ano e 2 meses para você publicar um livro. E ele vai se descobrindo novas formas de olhar para um livro e ele vai consolidando ali como escritor. Perfeito. E como você falou, ir mais a fundo, aí eu te pergunto, o que muitas pessoas não sabem sobre o trabalho de uma editora? Quando um escritor pega um leitor, na verdade, pega um livro, ele fala, nossa, mas aqui por trás tem muita coisa que acontece, tem uma equipe que trabalha, né, que ajuda ali na construção desse projeto. É uma leitura mais crítica, um refinamento desse texto, são mudanças, diagramação, né, desse livro, pensar em cor, pensar em título. Às vezes ele vem com um título na cabeça e você olha pro livro e fala, não, vamos mudar. Como disse, no interior não orna, não tá interessante. O livro do Tandy não era esse título, nós mudamos o título quase no finalzinho, né, porque assim, você tem que documentar, registrar, nós fizemos a mudança, não era esse título. Então, ele passa por todo esse processo, né? Catalogação, ISBN, registro, construção de capa, enfim, é um universo. É um processo, né? É um processo longo. E você falou em transformação, eu achei interessante essa palavra. Qual que é a principal transformação que você busca, como é que eu vou dizer assim, nos autores? Eu acho que a primeira coisa é ele se conhecer como pessoa. Ele entender que... E eu vou voltar naquela pergunta que você fez. Toda história... Todo mundo tem uma história? Todo mundo tem uma história, mas nem toda história deve estar num livro. Ah. Porque ele precisa primeiro entender qual que é a missão dele. Qual que é a sua missão com o livro? Se você tiver uma missão bem clara com o seu projeto... a gente consegue evoluir, consegue avançar. E você consegue mostrar pro outro, mostrar pro negócio do outro, porque um livro ele precisa, não é só para a sua vida, mas pro seu negócio, e entender que aquilo ali vai fazer a diferença na vida dele. Então, ele mostrar, ele se transformar como autor. Eu acho que isso é muito legal, porque ele chega com uma ideia, ele chega como, eu sou um palestrante, e quando ele começa a lapidar todo esse texto, ele se descobre como autor. Entendi. Então, é uma transformação muito profunda, assim, que um autor ele tem na vida dele.
de vida, de olhar para o outro, de entender o outro, de entender o negócio do outro, de entender aquilo que ele está escrevendo. Legal. E vamos lá, vamos fazer um casamento aqui de palavras. O nome do nosso estúdio é NDJ Studios, nome de Jesus. Provérbios. Por que o nome Provérbios na editora? Na verdade, eu vou te confessar, não era Provérbios. A editora, ela chamava inicialmente Gregory, que era um sobrenome que veio de Gregório, um sobrenome né, que eu tinha, que hoje eu não utilizo mais esse sobrenome. E a editora, ela passou por um grande processo de mudança, de transformação. Eu amo a palavra transformação. Ela passou por transformação e é onde enxugamos o catálogo. E eu tinha um propósito muito forte na minha vida, que eu não queria fazer muitos livros sobre poesias, romance. Eu tinha muito forte em mim que eu tinha que ir para o lado cristão. E eu precisava mudar esse nome. E foi muito pensado, foi por meio de muita oração também, né? E pensado, até que eu olhei para o livro de Provérbios e numa manhã, num devocional que eu estava fazendo, e veio muito forte Provérbios. Muita sabedoria, né? Sabedoria, conhecimento, e era tudo que eu vinha buscando para a nova fase da editora. E aonde aconteceu essa mudança. Mudança de nome, mudança de catálogo, mudança de posicionamento, de estruturação, de tudo. Então, sabedoria, Provérbios. Perfeito. E, amiga, às vezes eu faço essa pergunta para alguns convidados, porque você comentou, né? Tem algumas pessoas que vêm com aquele nome, tem que ser aquela frase, enfim. Você já chegou a demitir algum cliente, falar assim, não tem jeito, se não for desse jeito, a gente não faz? Já. Já, porque quando um autor, ele é muito agarrado àquele texto dele, ele não vai fazer a diferença na vida das pessoas, do negócio das pessoas. Sim. Que é isso, uma pessoa, ela compra um livro para poder entender o que está ali. Coragem para o jogo. E quando ele não consegue entender que ele está escrevendo para mudar a vida de outra pessoa, eu não consigo evoluir com esse projeto. Porque ele não vai dar certo. Ele não vai dar certo. Então, eu já tive, assim, eu acho que uns 2 casos. O livro já está praticamente pronto. E o autor não entender, querendo mudar completamente toda a escrita, mudar completamente a capa do livro, não dá certo. Então, a gente vai ali com muito, né, cuidado e reincide um contrato, mas já tivemos 2 demissões. Boa. Depois de uma longa jornada, tivemos 2 demissões, né? Então, precisa entender. Não é para você o livro. Você é o autor, você é um escritor, mas não é para você o livro. É para o outro, é para a vida do outro. Não é só um conteúdo, é transformação. É construção de uma nova vida, construção de um novo negócio por meio daquilo que você escreveu. Você é uma ferramenta, você está sendo usado como uma ferramenta, né, para sanar a dor ali das pessoas. E é sobre isso. Publicar um livro sobre isso. Legal. E tá me dando um comichão aqui de escrever um livro, e eu te pergunto, que conselho você daria para mim ou para qualquer outra pessoa que tem interesse em escrever? Não escreva tudo de uma vez. Não coloque todas as suas ideias de uma vez só num livro. Porque vira toda uma confusão. Porque me conta o que você está pensando. Qual que seria, assim, a sua ideia? Então, eu queria falar um pouco sobre a trajetória de controle emocional para empresários. Interessante.
Então, esse precisa ser o seu foco principal. Porque quando você está escrevendo, e você precisa ter o hábito, o autor tem o hábito de consultar outros livros, né? E às vezes ele quer colocar ali, e vem surgindo muitas ideias, e ele quer colocar todas aquelas ideias no papel. E não dá certo, porque você acaba perdendo o foco daquilo que você, né, propôs a escrever, que você entendeu ali, que precisa colocar, porque aquela dor existe, e você precisa, né, fazer essa pergunta para você, de sanar a dor do outro, e vira toda uma confusão. Então, não tente colocar todas as ideias de uma vez só, não tente escrever o livro de uma vez só, é um processo. Então, assim, por isso que a editora existe. Uma editora, ela existe, as editoras existem para você, para cuidar de você. Que um autor, ele precisa desse direcionamento, para cuidar, para direcionar, para te dar um norte. E eu gosto muito de pegar autores que só têm a ideia. Como você, eu tenho uma ideia. Traz só a sua ideia, porque ali a gente vai construir. Entendi. Vou te dar todo um norte, todo um roteiro para você construir o livro zero. Isso, eu amo isso, do que chegar todo pronto. O Tandy, ele veio com uma ideia, e a gente construiu, junto com a equipe dele, nós construímos o livro do zero. Ele só tinha ideia. Então isso para mim é muito gostoso, para mim, para minha equipe é muito gostoso. Então, você que é o autor, não tente colocar tudo de uma vez só, tudo num mês só. Página por página. É gradativo. Hoje eu escrevo isso, amanhã eu escrevo. E tem dia que você escreveu, você olhou para aquilo, você apagou tudo e começou a dizer, isso é muito normal. Então, um livro, para ele chegar a uma prateleira e para ele chegar a fazer sucesso, tem que ser isso. Vai com calma. Interessante. E você falou uma coisa que eu achei incrível. Quando eu comecei com as redes sociais, eu tinha esse pensamento de o que eu estou falando, né? E um influencer na época falou assim, toda vez que você for publicar algo, você tem que publicar para o próximo, para o outro. E aí, a partir do momento que isso começou, aí aumentou o número de seguidores, aumentou o número de visualizações, porque eu entendi a regra. E falando de rede social, eu te pergunto, ela tem algum tipo de influência hoje na carreira de um autor, por exemplo? Nós vivemos num mundo aí, né, de digital que está crescendo cada dia mais, né? E o digital, eles são conteúdos para segundos, né? Você consome ali, daqui a pouco você já está consumindo outra coisa. E um livro não. Ele te obriga a pensar, ele te obriga a compreender, ele te obriga a repensar, né? Enquanto o digital, ele tá ali muito rápido, frações de segundos o tempo todo, o livro não. O livro, ele é para ser compreendido. E isso ajuda também, claro, na divulgação, no contato que esse autor, né, tem de proximidade com um público maior, um público mais amplo, né? Mas enquanto o digital, ele tá para ser rápido, o livro, ele tá para ser compreendido, consumido aos poucos. Hoje você lê, você compreende, você risca esse livro, você guarda ele na sua estante, você consulta ele daqui um mês, você teve tá ali escrevendo o seu livro, e você teve uma ideia, poxa, eu li isso nesse livro, vou consultar ele. Então o livro é para isso. E o digital, às vezes, o que você leu ali, você consumiu ali de forma muito rápida, às vezes você acabou esquecendo porque tá o tempo todo, coisas novas ali. Imediatismo ali, né? O tempo todo, né? Então o livro, por isso que a gente fala, um livro, ele é um legado. Um livro, você tá sozinho, você conversa com ele ali o tempo todo, você consulta ele, você questiona ele, né? Também, às vezes, nem tudo que tá ali você precisa colocar para sua vida, mas você precisa questionar. O livro é a sua companhia. O digital, ele é muito rápido. E claro que o digital tá aí para nos ajudar. E deixa eu te perguntar, também, porque né? assim,
Eu falo que eu tô numa geração chata. Cara, eu tô muito, muito crítico. Principalmente comparando com as gerações novas. Mas tudo é evolução e tem coisas que a gente precisa aceitar, concorda, discorda, enfim. Eu não consigo ler um livro no digital. Eu preciso segurar, eu preciso tocar, eu preciso anotar, eu estudo muitas vezes o livro. E essa nova geração que tá chegando é uma geração que consome muito na tela ali. Dentro da tua experiência, o livro, né, ele vem perdendo um pouco a sua essência ou é viagem minha? Não, o livro nunca vai perder a essência. Legal. Nunca vai perder a essência. Inclusive, eu vi que você tem um Augusto Cury ali. Sim. Tá ali. Deixa eu pegar aqui. Eu cheguei, a primeira coisa que eu olhei e falei, ele tem um livro aqui. Esse aqui, ó. Eu vi que você tem um livro, isso é legal. Mas um livro, ele nunca vai perder a essência. O que eu costumo dizer? Comparar, na verdade. Eu comparo o livro com a chegada da... Você tinha o rádio e chegou a televisão. Sim. O rádio, ele perdeu o lugar dele? Não. Muito pelo contrário, né? A TV, ela chegou, todo mundo foi ali impactado, enfim. E o que voltou hoje em dia? O rádio. Exato. Né? Eu ainda digo mais, a TV ela perdeu um pouco do poder pro YouTube, por exemplo, né? Aquela força toda, e o rádio continua. O rádio continua. E o livro é a mesma coisa. O digital ele chegou como uma ferramenta. Ela é necessária, né? Porque tem muitas pessoas que gostam de ler ali na tela. No entanto, o livro ele não perdeu e nunca vai perder o lugar dele. Nunca. Tanto que nós já tivemos todo ano tem uma análise, né, do mercado editorial. E do ano passado para este, cresceu, aumentou, né, os leitores com um livro físico. Aumentou. Então o digital ele é uma ferramenta, ele tá aí. A Provérbios ela vende muito mais um livro físico do que o digital. Legal. Nem todos os livros da Provérbios ele tá no digital. Porque assim, ele só vai ali agregar, né, que tem, por exemplo, esse livro aqui ele tem muitos seguidores fora do país, então isso ajuda, né, as pessoas a adquirir o livro dele de maneira digital, mas não são todos os nossos livros que ele tem ali no digital, porque as vendas maiores acontecem no livro físico. Ele nunca vai perder o legado dele, ele nunca vai perder o lugar dele. Pode passar geração, ele nunca vai perder. Perfeito. E amiga, a gente tá chegando quase ao final do programa e, obviamente, eu gosto de falar um pouco sobre credibilidade, né? Eu te conheci num evento lá da Suzana Alves, tô vendo que você tem um livro do Tandy. Quem são as personalidades, algumas que acreditaram no seu projeto e lançaram livros com você? Tenho alguns. Tem a própria Suzana Alves. A Suzana, a gente tem eu digo que é um relacionamento de alguns anos, né? Ela veio... Eu assisti um programa dela onde ela dizia que ela tinha um sonho de publicar um livro dela. E fiz um contato com ela pela rede social. E naquela época, eu acho que isso já faz uns 4 anos. Quem respondeu foi alguém da assessoria dela. E depois isso morreu. E passaram-se alguns meses, eu decidi fazer o contato com ela novamente. Quem me respondeu foi ela mesma. Trocamos telefone, fizemos alguns encontros, alguns cafés. Ela gostou demais, né, da Provérbios e assinamos um contrato. E de repente uma outra editora chamou ela e ela acabou fechando o contrato. Perdemos, entre aspas, o contato com ela. Mas aí, de repente, eu acho que foi assim, Deus ele coloca pessoas assim no seu caminho e pode passar anos, outras empresas, por isso que eu falo que assim, tem mercado para todo mundo. Sim. Para todo mundo. Ela fez contato comigo, falou, rescindi o contrato com a outra editora e quero voltar para você. Então, Suzana, o próprio Tandy, tem mais uns 2 nomes importantes que eu não posso revelar ainda, Okay. mas tá com o contrato assinado também.
Mas eu não busco só, assim, personalidade, né? Mas eu perguntei por causa da credibilidade. São pessoas de nome que confiam no trabalho. E isso abre portas. Abre muitas portas. O próprio Ed Ciat, né, que tá aí, o livro dele já ficou 2 vezes aí na lista dos mais vendidos. Então tem algumas. E é exatamente isso que abre portas, né? E eu tô tentando contato com o Augusto Cury, que eu quero fazer uma edição de um dos livros dele. Mas eu não viso só isso. Eu viso realmente um livro que vai mudar a vida do outro. Transformar vidas. Vai mudar a vida do outro. Legal. Minha amiga, a gente tá chegando praticamente no finalzinho do programa e tem um quadro aqui que a gente faz a seguinte pergunta. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Caso não tenha, queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse uma mensagem aí pro seu público, pro meu público, né? Que queira deixar um legado aí pro futuro. Seus contatos, redes sociais, enfim, o espaço é seu, amiga. Bom, o recado que eu quero deixar é que vocês nunca deixem de ler. O autor ele nunca deixe de escrever, um leitor nunca deixe de ler, que o autor ele possa estar sempre pensando no próximo, né? Escrevendo para o próximo, escrevendo aí pro mundo, e não, né? Não para ele. Que o leitor ele possa ir às livrarias, comprar, pode ser pela forma digital, mas que sempre tenha livros, leem, isso muda a vida das pessoas, isso muda a sua visão, muda seu modo de ver as coisas, de entender, de falar, de escrever. Então, não deixe de ler. Não importa aquilo que se você gosta de gibi, se você, nem sei se existe gibi aí. Existe. Veio aqui uma das diretoras do Maurício de Souza, da turma, me trouxe vários gibis e eu tenho uma visita marcada agora no dia 10 lá, nos estúdios deles. Nossa, gibi é tudo. E se você gosta de romance, de ficção, não importa, porque tem algumas pessoas que falam, nossa, você lê romance, lê livro de negócio. Não, lê o que você quiser, mas lê, não deixe de ler. Não importa, é jornal, é revista, é livro de negócios, é livro cristão, não importa, apenas lê. Que isso é muito importante na vida de uma pessoa, a leitura. E trabalha a mente também. Trabalha a mente, muda a sua mente, muda a sua forma de pensar, te reprograma completamente uma leitura. Eu falo que o conhecimento ninguém rouba. Pode roubar a casa, dinheiro, carro, mas o conhecimento fica, né? Exatamente. E minhas redes sociais, eu acho que é a Provérbios, né? Provérbios Editora, e o meu tá como Regina Rocha. Não me pergunte como que tá ali, que eu não sei. Sabe? A gente coloca aí embaixo. Só como Provérbios mesmo, e Regina Rocha, e obrigada pelo espaço, obrigada por ter te conhecido lá no lançamento. Você é uma pessoa muito extraordinária, acompanho alguns, não consigo acompanhar todos, claro. Mas acompanho alguns. Quero você na minha editora, hein? Vamos alinhar essas... Você me deu a ideia, agora eu vou ficar em cima de você. Vamos pra cima. Vamos. Mudar o próximo passo, sentar numa nova mesa. Tenho certeza que você tem conteúdos incríveis aí dentro, que a gente pode trabalhar. E isso é um sucesso, livro. Tá trabalhando aqui, tá? Tô te intimando, então, hein? Fechou, vambora, vamos pra cima. Tô te intimando. Minha amiga, gratidão, foi uma honra ter você aqui, de verdade. Foi uma aula que a gente teve e quero te ver mais vezes também. Sim. Combinado? Combinadíssimo. Então vamos Obrigada. Lá. Imagina. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer diariamente profissionais exemplares, assim como a Regina Rocha. E a gente vai encerrando o nosso programa com aquela velha frase que sempre toca o meu coração, do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã,
melhor do que hoje. Até o próximo programa.